A construção de Goiânia, que foi de 1930 a 1934, propiciou um ligeiro aquecimento na economia local, com a exploração do quartzo micáceo, famosa pedra de Pirenópolis. Com a construção de Brasília, iniciou-se uma exploração mais intensiva desse quartzo, e visitantes descobrem uma cidade do século XVIII, em ruínas, mas pouco alterada devido ao isolamento, com um folclore intenso e natureza magnífica. Apesar da inatividade econômica, Pirenópolis manteve as tradições, as atividades culturais e as festas populares que a destacava das outras cidades, desde os tempos da fundação. Foi em Meia Ponte que surgiu a primeira biblioteca pública, o primeiro professor público de boas letras para ensinar a população a ler, entre tantos outros feitos que entraram para a história. O Cine Teatro Pirineus situa-se na Rua Direita e foi construído em 1929 pelo padre Santiago Shoa, em estilo neoclássico. Em 1936, ele sofreu uma reforma e sua fachada foi alterada para o estilo Art Deco. Hoje, ele funciona como um espaço teatral, cinema, galeria e apresentações musicais. É neste mesmo período que consta o início do transporte automotivo na cidade, em 1933, marcado com o transporte de cargas. Deixavam de ser no lombo de burros e passa a ser por caminhões. Durante os primórdios e meados do século XX, Pirenópolis só era lembrada por ocasião das festas, que sempre tiveram bastante destaque, como a Festa do Divino, festejada desde 1819, e um pouco de comércio de quartzo, por ocasião da construção de Goiânia em 1930. Até que, com a chegada de Brasília, a atividade mineradora do quartzo se intensificou, melhorando-se os acessos e começaram a chegar visitantes de outras localidades, como compradores de pedras para a construção de Brasília, políticos e viajantes. Nos anos 80, alguns destes viajantes construíram uma comunidade alternativa e ensinaram para os jovens do local o labor do artesanato de joias de prata. Aqui se produzia, mas aqui não se vendia. Para a venda desses produtos era preciso viajar e, deste modo, divulgar a pequena cidade do interior de Goiás. Alguns ilustres políticos de Brasília, como o embaixador Sérgio Amaral, compraram casa na cidade para suas temporadas de descanso. Neste momento, Pirenópolis estava praticamente em ruínas. As igrejas descascadas, com goteiras e cupins, assim como as antigas casas. Foi iniciado, então, um movimento de valorização do patrimônio histórico, já que a cidade havia guardado bens do período colonial. Em 1951, foi inaugurado o primeiro sistema de abastecimento de água da cidade, executado pela prefeitura no córrego do Açude, Morro do Frota, com adução e distribuição de água bruta, sem tratamento e por gravidade. Só em 1970 foi construída a captação de água do córrego Barriguda, com adução por gravidade, e instalada a ETA, que é a Estação de Tratamento de Água, que fica no bairro do Bonfim. Em 1960 aconteceu o calçamento urbano, que é este pé de moleque, com as sobras da pedreira. Uma curiosidade para vocês: a Rua Direita foi a primeira rua construída na cidade. Diferente do restante do centro histórico, seu calçamento é de concreto. O cenário é composto pelo charmoso cinema da cidade, o Cine Pirineus, além de históricos casarões. Nesta rua também está o Museu das Cavalhadas, que conta a história da tradicional festa da cidade.
Ah, gente, em 1968, a televisão também chegou à cidade de Pirenópolis. Pirenópolis foi tombada como conjunto arquitetônico, urbanístico, paisagístico e histórico pelo IPHAN em 1990. O município conta com um centro histórico ornado com casarões e igrejas do século XVIII, além de prédios de relevante beleza arquitetônica. Vale lembrar que história e cultura são riquezas inestimáveis de um povo e dizem muito sobre como uma dada população lida e aprende com sua própria trajetória e costumes. Neste quesito, podemos dizer que Pirenópolis está muito bem servida com a preservação de patrimônios que resgatam a história da cidade desde o período colonial. Atualmente, o município goiano conta com 5 bens tombados, sendo 4 materiais e 1 imaterial, construindo um dos mais significativos patrimônios históricos de Goiás. Outro espaço tombado pelo IPHAN em Pirenópolis é a Fazenda Babilônia, construída no século XIX. Tombada em 1965, o local manteve conservado o extenso casarão em estilo colonial e muros de pedras construídos pelos escravos. De acordo com a proprietária da fazenda, Thelma Machado, cuidar de parte da história de Goiás traz grandes responsabilidades, já que a propriedade da zona rural recebe cerca de 10 mil visitantes por ano. O único bem imaterial registrado de Pirenópolis é a Festa do Divino Espírito Santo, inscrita no livro de registros das celebrações em 2010. Em 1990, Pirenópolis passa a fazer parte integrante do roteiro turístico de Goiás, atraindo milhares de visitantes. O turismo passa a ser uma das principais fontes de renda da população urbana. Nesta década, deu-se o início da infraestrutura e os principais atrativos turísticos. Em 1991, é inaugurada a Pousada dos Pirineus, o maior empreendimento turístico de Pirenópolis na época. Em 2002, a fiação elétrica do centro histórico passa a ser subterrânea. Relembrando, folclore, do inglês folklore, é um gênero da cultura de origem popular, que representa a identidade social de uma comunidade através de atividades culturais que nasceram individualmente ou coletivamente e se desenvolveram com o povo, costumes e tradições transmitidos entre gerações. Existem dezenas de festas folclóricas no Brasil, algumas conhecidas nacionalmente e festejadas em todo o estado, como o caso em todos os estados, como o caso do Carnaval e da festa junina. Outras são tradicionais em determinadas regiões ou localidades. Festa do Divino é uma grande festa religiosa que cultua o Divino Espírito Santo. Chegou ao Brasil sob influência dos jesuítas e se espalhou por diversas regiões. Foi trazida a Pirenópolis na metade do século XVIII, havendo registros a partir de 1819. A festa movimenta praticamente toda a população pirenopolina e seus visitantes. Encanta por sua ornamentação, tradição e preservação dos fatos. Sem sombra de dúvida, é a maior manifestação popular de Pirenópolis. Esta intensa festa mescla variadas manifestações religiosas e profanas, de diversas origens e significados. Uma profusão de folclore tão rica que contagia tanto o leigo como o erudito, o profano e o religioso, servindo a todos em todas as suas formas e línguas. Além de ser um evento cultural do município de Pirenópolis, a Festa do Divino
foi registrada como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, reconhecido pelo IPHAN em maio de 2010. Essa festa tem duração de 12 dias, com seu ápice no Domingo do Divino, 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo. Mesclada de festejos religiosos e profanos, é constituída de novena, folias, procissão, missa, ronqueira, mascarados, cavalhadas, pastorinhas, congadas e apresentação de outros grupos folclóricos. Estão ligadas diretamente à festa o Imperador do Divino, a coroação, coroa e cetro, mascarados, cavalhadas, solenidade, entre tantas outras tradições. Reconhecida como uma das mais significativas cavalhadas do Brasil, esta festa virou símbolo e modelo para outras cidades. A pompa, a garbosidade e a seriedade desta manifestação envolve toda a população que espera ansiosamente por este momento. A encenação das cavalhadas em Pirenópolis se dá em 3 dias, um domingo, uma segunda e uma terça. É uma representação dramática, um teatro ao ar livre que encena uma batalha medieval e é sempre acompanhada de som ao vivo da banda de música Fênix. A encenação é apresentada após a festa do Divino Espírito Santo, representando 2 exércitos, contendo 12 cavaleiros, cada um de um lado, 12 cavaleiros de cada lado, e durante 3 dias se apresentam para um público de milhares de pessoas. A tradição foi introduzida em Pirenópolis em 1826 pelo padre Manuel Amâncio da Luz, como um espetáculo chamado de O Batalhão de Carlos Magno. Pirenópolis manteve forte essa tradição, uma vez que os primeiros colonizadores desta antiga cidade mineradora eram, em sua maioria, portugueses oriundos do norte de Portugal, onde um local que mais se resistiu à invasão moura. Porém, o que mais motiva a população de Pirenópolis a manter viva a rixa entre muçulmanos e cristãos é a beleza do espetáculo e o prazer pela montaria. No Brasil, esta representação dramática foi introduzida sob autorização da coroa pelos jesuítas, com o objetivo de catequizar os gentios e escravos africanos, mostrando nisto o poder da fé cristã. Agora, só falta mais um. Até lá!